Imagine que você está caminhando por um caminho escuro, com o coração disparado, procurando por um sinal, uma esperança que ilumine seu caminho e, de repente, uma voz poderosa, porém amorosa, sussurra: e se esta semana você recebesse a maior profecia que mudará sua vida para sempre? Se você sente um nó na garganta agora, não é coincidência. É Deus falando diretamente com você. Fique até o final, porque esta profecia pode ser o milagre que você esperou com lágrimas nos olhos durante a noite. Era uma vez uma jovem chamada Ana, mãe solteira de um bairro pobre de Lima, Peru, onde o cheiro da terra umedecida pelas chuvas esporádicas se misturava ao som das crianças brincando e ao eco distante de um acordeão na rua. Ana vivia para sua filha de 5 anos, Sofia. Mas o peso da vida parecia esmagá-la. Um emprego precário como costureira mal cobria o pão de cada dia. Dívidas cresciam como ervas daninhas em seu pequeno quintal e a solidão a envolvia como um cobertor frio, com o cheiro de velas queimadas em seu altar improvisado, lembrando-a de suas preces não atendidas. Todas as noites, com Sofia dormindo ao seu lado, Ana sussurrava em meio às lágrimas: Deus, quando minha bênção chegará? Porque meu coração sente esse vazio que não consegue explicar. Mas, bem no fundo dela, uma centelha de fé ardia, fraca como uma estrela em um céu nublado, sussurrando-lhe que Deus nunca abandona aqueles que o buscam sinceramente. Ana ainda não sabia, mas esta semana seria diferente. Deus estava prestes a lhe revelar a maior profecia de bênçãos. Uma promessa que não apenas transformaria seu coração, mas reescreveria sua história. Era uma manhã de segunda-feira, com o céu pintado de rosa suave e o aroma de café fresco preenchendo sua pequena cozinha, quando Ana sentiu uma vontade inexplicável de rezar. Ajoelhada, com o chão frio sob os joelhos, abriu sua Bíblia gasta, e seus olhos pousaram em Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Este foi o primeiro sinal da profecia: confiança no plano divino. Deus estava lhe dizendo que seus planos eram maiores do que seus medos, que bênçãos viriam de maneiras inesperadas se ela confiasse sem duvidar. Naquele dia, Ana decidiu agir com fé. Em vez de se preocupar com as contas, foi ao mercado com um sorriso no rosto, oferecendo seu trabalho de costura de porta em porta. Para sua surpresa, uma vizinha, Dona Rosa, pediu-lhe que costurasse um vestido urgente para um evento, pagando-lhe o dobro do valor habitual. Não era uma fortuna, mas era uma centelha de esperança, como um raio de sol atravessando as nuvens. No entanto, a dúvida pairava: seria parte da profecia ou apenas um golpe de sorte? A tensão em seu coração a mantinha tensa, ansiando por mais respostas. Terça-feira trouxe um desafio que abalou sua fé. Enquanto costurava a luz fraca de um lampião, com o cheiro de linha e tecido impregnando suas mãos, Ana recebeu um aviso de despejo. Ela deveria pagar o aluguel atrasado em 3 dias ou perderia sua casa. O pânico a tomou. Sua respiração tornou-se pesada, como se o próprio ar a estivesse apertando, e o choro de Sofia, por causa de uma dor de estômago, aumentou o caos. Naquele momento de desespero, Deus falou com ela novamente por meio da oração, guiando-a para Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-las prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esta foi a segunda parte da profecia. Oração persistente como ponte para bênçãos.
Anã, com lágrimas caindo como gotas de chuva, orou com uma intensidade que nunca havia sentido, pedindo não apenas por sua casa, mas também por forças para Sofia e por um milagre que ela não conseguia imaginar. A virada aconteceu naquela mesma tarde. Uma amiga da igreja, ao saber de sua situação, ofereceu-lhe um empréstimo sem juros para pagar o aluguel, e o médico local examinou Sofia gratuitamente, afirmando que a dor era temporária. Mas a tensão não desapareceu. Ana se perguntou se aquela ajuda seria o fim da profecia ou apenas o começo, mantendo seu coração em suspense, o que a levou a orar ainda mais. Na quarta-feira, enquanto o sol brilhava no céu e o calor fazia o suor brotar em sua testa, Ana encontrou um bilhete amassado em sua Bíblia, escrito por sua mãe anos antes. Filha, nunca pare de dar, pois é dando que Deus a abençoa. Essa mensagem, combinada com Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será derramada em vosso regaço, revelou a terceira parte da profecia. A generosidade como chave para a abundância. Deus lhe mostrou que as bênçãos não são apenas recebidas, mas também multiplicadas pela partilha. Ana, embora mal tivesse o suficiente para sobreviver, decidiu doar um vestido que havia costurado para uma mãe carente da vizinhança. Esse pequeno, mas cheio de fé, ato desencadeou um milagre inesperado. A mãe era irmã de um comerciante local que, comovido com o gesto, ofereceu a Ana um contrato de costura de uniformes escolares, um emprego estável que triplicaria sua renda. Mas o mistério permanecia. Como um ato tão simples poderia abrir portas tão profundas? A intensidade aumentou, como um rio acelerando antes de uma cachoeira, fazendo Ana se perguntar o que mais essa profecia traria antes do fim da semana. Quinta-feira foi um teste de fogo. Enquanto trabalhava nos uniformes, o som rítmico da máquina de costura ecoava como uma batida de coração. Ana recebeu um telefonema. Sua filha havia caído na escola, machucando a perna. O hospital estava lotado e o medo a envolvia como um manto escuro, o cheiro de desinfetante da última consulta médica retornando como um mau presságio. A dúvida a atingiu com força. É esta a bênção que prometeste, Deus? Mas lembrando-se da profecia, Ana aplicou a confiança, orou sem cessar e agradeceu antecipadamente, mesmo com a dor. A virada veio rapidamente. Uma vizinha, ao saber disso, levou Sofia ao hospital e o médico confirmou que era apenas uma torção leve. Além disso, uma coleta comunitária espontânea pagou as despesas médicas, como se Deus tivesse movido corações em sincronia. A tensão emocional a mantinha tensa, questionando-se se aquela profecia era um enigma que ela ainda não compreendia completamente, impulsionando-a a seguir em frente com fé renovada. Sexta-feira trouxe uma reviravolta inesperada que intensificou tudo. Enquanto Ana costurava sob o sol poente, o céu tingido de roxo e o perfume das flores de seu quintal enchia o ar. Uma cliente de longa data apareceu com uma proposta. Ela queria investir em uma pequena oficina para Ana, transformando seu trabalho solitário em um negócio comunitário. Aquele momento cheirava a milagre, mas também a responsabilidade. Ana sentiu o peso de liderar algo maior, e a dúvida sussurrou: estou pronta para isso? Inspirada pela história real de Elizabeth Elliot, que transformou sua dor em ministério após perder o marido, Ana orou por coragem, confiando que a profecia incluía não apenas bênçãos pessoais, mas um propósito maior. Ela aceitou a oferta, e aquele dia marcou o início de uma oficina que empregaria outras mães da vizinhança, criando um impacto que ressoou como um eco divino. Mas a tensão permanecia. Como manter essa bênção sem perder a humildade? No sábado, Ana refletiu em seu pequeno altar,
com o aroma de incenso e velas, criando uma atmosfera sagrada. Cada parte da profecia, confiança, oração, generosidade, entrelaçou-se como fios de um tecido perfeito, transformando seu coração da ansiedade para a paz, da escassez para a abundância. No entanto, chegou um teste final. Uma vizinha invejosa tentou desacreditar sua nova oficina, espalhando boatos que a feriram como facas. Ana, aplicando os 3 pilares da profecia, orou por seu detrator, agradeceu pelo teste e confiou no plano de Deus. O resultado foi surpreendente. A comunidade se posicionou em defesa de Ana, e a vizinha, tocada por sua graça, pediu perdão, juntando-se à oficina. Essa reviravolta final mostrou que a profecia não era apenas para Ana, mas para curar outras pessoas por meio dela, criando um movimento de amor e fé que se espalhou por toda a vizinhança. E assim, em uma semana, Ana passou do desespero para uma vida transformada, provando que a maior profecia de Deus não é apenas uma promessa, mas um chamado para viver com fé, oração e generosidade. Não é incrível como uma semana pode mudar tudo quando você ouve a voz de Deus? Se esta história tocou seu coração, é porque esta profecia também é para você. Você está pronto para confiar, orar e doar esta semana? Você já sentiu uma bênção chegar exatamente quando você mais precisava? Se você sente esse fogo em sua alma, compartilhe nos comentários. Eu recebo a profecia de Deus. E se esta mensagem te inspirou a não desistir, inscreva-se no canal agora. Mas somente se você tiver a coragem de viver esta bênção. Deus te abençoe e lembre-se, esta semana seu coração pode ser transformado.